essa daí. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Nós vamos dar início ao culto que nós viemos prestar ao nosso Deus. Esse é um grande privilégio para nós, que nesta manhã temos o prazer de estarmos reunidos em comunhão uns com os outros, na presença do nosso Deus. Sabemos da importância que isso tem para a nossa vida espiritual, nosso compromisso de estarmos diante do nosso Deus. Portanto, devemos realizar este culto ao nosso Senhor com toda a diligência, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, como está na convocação que o Senhor faz para nós na sua santa palavra. Então vamos abrir as Bíblias, o Salmo 8. Façamos leitura responsiva do Salmo 8. Coloquemo-nos em pé em reverência à palavra do Senhor. Salmo 8, leitura responsiva. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois pusestes nos céus a tua majestade.
quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Podei-vos assentar? Nós faremos agora a oração, e esta oração é a oração em que nós devemos invocar o nome do Senhor, porque Ele é esse Deus magnífico em toda a terra, como acabamos de ler no Salmo 8. E Ele é o Deus também, que quando nós nos apresentamos diante dEle, Ele tem bênçãos e tem favor para nós, e por isso nós devemos nos apresentar diante dEle humildes, arrependidos dos nossos pecados, das nossas ofensas contra o nosso Deus, para que Ele manifeste favorosamente, perdoando os nossos pecados. Portanto, eu convido aos irmãos que nós nos apresentemos arrependidos diante de Deus em oração. Oremos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Deus Todo-Poderoso, Deus da nossa redenção, invocamos, ó Pai, o teu nome, adoramos ao Senhor, bendizemos ao Senhor, ó Pai, quando agora iniciamos este culto ao Senhor, único digno, ó Pai, de ser adorado, de ser invocado, ó Deus. O único digno, ó Pai, do nosso louvor e da nossa adoração, porque somos teus filhos e nos encontramos diante do Senhor. Isso, ó Pai, acalenta o nosso coração. Isso nos traz, ó Deus, alegria, mesmo em meio ao caos. Ó Senhor, nós confiamos em Ti. Nós, ó Pai, nos colocamos nas Tuas mãos, porque confiamos inteiramente no Senhor, que nos tem dado, ó Pai, a salvação em Cristo Jesus. Tem nos redimido, ó Deus, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor, em amor e misericórdia, nos resgatou como filhos e herdeiros em Cristo Jesus. E por isso nós Te louvamos, Te agradecemos, exaltamos o Teu nome, ó Pai, rogando ao Senhor que se apiede de nós, que tenha misericórdia de nós, ó Pai, perdoando os nossos pecados, pois nos humilhamos diante de Ti, ó Pai, e confessamos que somos pecadores, indignos da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua salvação.
indignos, ó Deus, de receber o perdão do Senhor, mas confiados, ó Pai, em Cristo Jesus, movidos pelo Santo Espírito do Senhor que habita em nós, rogamos assim, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Purifica-nos, ó Deus, e anima-nos, ó Pai, a Te servir e a buscar ao Senhor em santidade de vida. E assim, ó Deus, nós iniciamos este culto, rogando também que o Senhor abençoe todo o Teu povo, derramando, ó Pai, todas as bênçãos que Tu tens reservada para nós nesta manhã, quando aqui cantamos, lemos a Tua palavra e ouvimos a Tua voz. Sê conosco, ó Deus, e lembramos também de interceder, ó Pai, e orar pelas nossas autoridades civis e militares. E o Senhor, ó Deus, os cubra de bênçãos, os dê sabedoria, ó Deus, para ordenarem a vida da nossa nação conforme o conselho da vontade do Senhor. Oramos assim porque confiamos em Ti e oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos cantar o hino 3. Ainda em pé, leamos a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias. Profeta Malaquias, do capítulo 3, os versos 6 a 12.
Ouçam com fé a palavra do Senhor. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Cantemos em gratidão ao Senhor, em ato de dependência do Senhor, o cântico Te Agradeço, quando também temos a oportunidade de entregar nossos dízimos e ofertas.
Vamos orar em gratidão ao Senhor com nosso irmão Velso. Amém. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor. A palavra está com o reverendo Zé Maria. Bom dia a todos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Irmãos, no domingo passado, nós começamos a expor a palavra de Deus com relação à criação de toda a vegetação, de toda a flora que Deus fez surgir sobre a terra. E nós falamos sobre a glória de Deus nos mistérios da vegetação. E essa glória, ela se manifesta através de alguns mistérios, como o mistério do surgimento da vida vegetal, o mistério da semente, segundo a sua espécie, do mistério da germinação dessa semente, que gera a planta da mesma espécie, onde a planta não é igual à semente e onde a planta produz múltiplas sementes e a semente morre para gerar nova planta. Essa figura foi usada pelo apóstolo Paulo para falar da nova criação, da ressurreição do nosso corpo, e foi também usada por Jesus Cristo para falar da sua própria morte e ressurreição. Jesus Cristo disse: se o trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Falamos sobre o mistério da capacidade regenerativa das plantas, sobre o mistério da preservação das plantas e também do mistério da capacidade de produtividade da planta. Nós vamos ler o mesmo texto que nós lemos no domingo passado, que se encontra em Gênesis capítulo 1, de 10 a 12. Os versículos também 29 e 30, e no capítulo 2, o versículo 9. Gênesis capítulo 1, dos versículos 10 ao 12, diz assim: à porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom.
e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. E os versículos 29 e 30, eles dizem o seguinte: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E ainda no versículo 9 do capítulo 2, a palavra de Deus nos diz que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesta oportunidade, irmãos, eu desejo falar a respeito da glória do Senhor na utilidade, simbolismo e restauração da vegetação. A importância da vegetação que Deus criou para o sustento do ser humano, ela é tão importante que a Bíblia toda fala a respeito dessa criação, ou dessa parte da criação de Deus. De tal maneira que a vegetação, especialmente as árvores, elas são usadas na Bíblia inteira para falar de diversos aspectos da glória de Deus, da revelação de Deus, das promessas de Deus e de tudo aquilo que Deus fez com relação a todos nós, inclusive a obra da redenção. Mas nós vamos começar falando sobre a utilidade da vegetação. Deus fala aqui que Ele fez todas essas coisas para alimentação, tanto de homens quanto de animais, de aves, de répteis, preocupado com o sustento da nossa existência por todos os nossos dias. E nós já vimos que Ele fez isso de tal maneira que toda a vegetação que serve para alimento, ela permanece até hoje. Milhares de espécies de animais, de aves, de insetos, já desapareceram da face da terra. Mas as espécies que nos servem de alimento, elas permanecem. Elas têm prevalecido a respeito de todas as situações climáticas adversas e a despeito de todas as calamidades que a terra tem enfrentado. Essa vegetação que Deus criou, além de servir para a alimentação de homens, aves, animais e insetos,
ou seja, árvores frutíferas, cereais, verduras, legumes, raízes, caules, etc. Essa vegetação, ela mantém a nossa vida sobre a terra, porque pelas disposições de Deus e segundo os cálculos científicos que Deus fez, essa vegetação, ela é capaz de receber a luz do sol, transformar essa luz em energia para proceder a um fenômeno chamado fotossíntese, em que a planta, ela absorve o gás carbônico da atmosfera e transforma isso em oxigênio para a nossa respiração. Se não fosse isso, a vida sobre a terra seria impossível. É por isso que há tanta preocupação com a preservação da natureza, especialmente a vegetação. Hoje essa preocupação, ela é muito grande e ela preocupa as autoridades no mundo inteiro, porque uma boa parte da terra já foi devastada. Nós temos um ambiente climático já pernicioso em grande medida, poluído. E o desmatamento continua, a exploração desordenada continua. Então, agora, algumas autoridades se deram conta de que nós estamos correndo perigo de extinção da humanidade. E algumas dessas autoridades, elas estão agindo em defesa daquilo que resta de vegetação sobre a terra, culpando uns aos outros. E nós somos testemunhas de que algumas dessas autoridades estão preocupadas com o que está acontecendo no nosso país. E agora, já com muito atraso, elas estão querendo que as nações do mundo, as nações chamadas de primeiro mundo, assumam as nossas riquezas naturais para a preservação da humanidade. Ou seja, querem que nós abramos mão da nossa soberania para que as nossas riquezas naturais, especialmente a nossa vegetação, seja controlada pelas autoridades internacionais, por instituições internacionais. Deus criou essa vegetação para sustento da nossa vida, e Ele colocou nessa vegetação leis que sustentam, que têm sustentado, sustentam e vão continuar sustentando a nossa vida. Às vezes nós não nos damos conta disso, mas a verdade é que a glória de Deus, ela resplandece não apenas no firmamento e nas obras de Deus no firmamento, mas nas obras de Deus sobre a terra, particularmente na vegetação. E essa vegetação, ela produz para a existência do homem praticamente tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele usa. A vegetação produz perfumes, cosméticos, medicamentos, combustível, tanto para a iluminação quanto para o funcionamento dos motores. A vegetação produz açúcar, borracha, papel, produz material para construir as nossas casas, produz sombra, produz
madeira para a construção de pontes, cercas, móveis, utensílios, veículos, armas, ferramentas, instrumentos musicais e esportivos, jangadas, canoas, barcos e navios, como, por exemplo, a arca. E produz a preservação e a nutrição do solo. Mas também a vegetação produz madeira para uma finalidade que não foi disposta por Deus, mas Satanás, na sua obra de perverter todas as coisas, ele faz com que da vegetação seja tirada a madeira que sempre constrói, sempre vai construir os ídolos para a idolatria. Lá no profeta Isaías, capítulo 44, há um trecho grande que nós não vamos ler nesse momento, mas onde Deus, através do profeta Isaías, ele expõe o absurdo, a incoerência, a insensatez dos homens que vão à floresta, escolhem uma madeira, tiram dessa madeira uma parte para fazer a sua comida, para se aquentar, e outra parte ele entrega para um artesão, um marceneiro, fazer um ídolo. E diante desse ídolo ele se prostra, ele adora esse ídolo, ele o chama de seu Deus, ele agradece a esse ídolo pela sua vida, pelo seu alimento, por tudo que ele tem. Mas o profeta Isaías, inspirado por Deus, ele diz que essa pessoa não é capaz de pensar, raciocinar. Ora, parte da madeira eu usei para fazer o fogo que fez a minha comida, que me aqueceu, e agora, na outra parte, diante da outra parte, eu vou me ajoelhar e adorar, e dela depender a minha vida, o meu futuro. A pessoa não pensa. É a cegueira espiritual produzida pelo pecado. Mas a vegetação também é habitação e local para a reprodução de animais, aves, répteis, insetos e para a produção da seda. A seda é produzida nas amoreiras. Essa vegetação, ela é tão rica que às vezes nós podemos perceber nela algumas indicações de como ela era antes do pecado. Porque toda a terra foi amaldiçoada por causa do pecado, inclusive a vegetação. Quando Deus estava julgando o pecado e por causa do pecado amaldiçoando a terra, ele disse que da terra brotaria cardos e abrolhos, ou seja, toda a erva daninha, todo o espinho, tudo aquilo que dificulta a produtividade da vegetação útil. A vegetação passou também a adoecer, a sofrer as pragas, as pestes, toda a sorte de intempéries que prejudica a vegetação. Mas, às vezes, a vegetação nos surpreende, indo além daquilo que se espera dela. Como eu disse no domingo passado, nós temos tido recordes de produtividade. Às vezes, aparecem
frutos de tamanho excepcional, como a televisão noticia, legumes de tamanhos gigantescos, frutas maiores do que o natural, dando uma indicação de como era essa vegetação antes do pecado. E quando Josué enviou espias para sondar, para verificar como era a terra de Canaã, como eram as suas defesas, para que ele preparasse a conquista, os 12 homens que foram enviados, eles trouxeram um cacho de uva que veio carregado por 2 homens. Eu não sei se vocês que já leram essa história pararam para pensar nisso. Nós estamos acostumados com cacho de uva que a gente segura com uma mão, qualquer criança consegue segurar. Agora imaginem um cacho de uva que tem que ser carregado por 2 homens pendurado numa vara, que certamente estava no ombro de um e de outro, carregando aquele cacho de uva. E a minha imaginação fica querendo pensar no tamanho de cada uva. Que tamanho teria cada uva dessa? Tamanho de uma bola de futebol? A gente aguentaria comer uma uva dessa? Gente, isso já séculos depois do pecado, com a terra amaldiçoada. Isso foi uma amostra daquilo que era produzido na terra de Canaã. E de vez em quando aparece um exagero desses por aí. E eu fico pensando na nova terra. O que ela irá produzir? Bom, se a vegetação tem toda essa utilidade para o ser humano e para toda a criação, Deus também usa a criação para que ela manifeste a sua glória, usa a criação para o seu louvor. A Bíblia diz assim: louvai ao Senhor da terra, árvores frutíferas e todos os cedros. Ora, se a palavra de Deus convida a vegetação para louvar ao Senhor, é porque o nome de Deus é glorificado na vegetação de várias maneiras, inclusive sustentando a nossa vida. Mas há uma maneira particular, há uma maneira específica com que Deus estabeleceu a sua glória na vegetação desde o princípio, de tal maneira que a vegetação pudesse glorificar o seu nome, porque o Senhor escolheu para prova, para teste do homem, da sua fidelidade, do seu amor, da sua submissão, da sua obediência, da sua adoração. Deus escolheu como prova de teste uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal.
Era uma árvore muito especial, porque a Bíblia diz que quando Eva foi tentada a desobedecer a Deus e tomar do fruto da árvore e comer, ela olhou para a árvore e viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Ela foi seduzida pela beleza da árvore, pela beleza dos seus frutos, pela possibilidade de ter o conhecimento de Deus, pela possibilidade de conhecer além daquilo que ela já conhecia. E então diz a Bíblia que ela tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu esposo, e ele comeu. E por isso nós estamos aqui vivendo numa terra amaldiçoada por Deus. Por isso nós estamos aqui sofrendo uma crise de pandemia que está descontrolada. Por isso nós estamos adorando a Deus com a preocupação de que futuro nos aguarda daqui para frente. Essa árvore, ela foi colocada por Deus no jardim para estabelecer no coração do homem uma oportunidade de continuar adorando a Deus voluntariamente. Deus concedeu ao homem a liberdade de escolher entre obedecer e desobedecer. E é bom que nós nos lembremos de que essa liberdade, ela permanece. Ela não é um livre-arbítrio. Não existe mais livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, ele exige que a pessoa tenha pleno conhecimento entre duas opções, duas ou mais opções, entre alternativas, a fim de que ele possa fazer uma escolha. O arbítrio é a capacidade de julgar entre partes com toda a plenitude de conhecimento a fim de se fazer uma escolha baseada em conhecimento, em sabedoria. Desde a queda, o homem perdeu completamente ou quase completamente o conhecimento de Deus. E aquele conhecimento que Satanás havia prometido, de tal maneira que o homem chegasse a ser como Deus, ele se revelou uma fraude. O homem foi enganado. Além de uma mentalidade esclarecida,
o homem passou a sofrer de uma absoluta confusão mental e espiritual. Então não há mais capacidade de arbítrio. Mas, na sua misericórdia, Deus permitiu uma certa medida de liberdade ao ser humano, que ele pode usar para buscar a Deus. Porque Deus preservou na natureza que Ele criou testemunho da sua glória, da sua divindade, do seu poder. Ele colocou na consciência do ser humano um testemunho moral que pode levar o ser humano a considerar aquilo que é certo e errado. E a Bíblia nos diz que os céus manifestam a glória de Deus. E então, Deus pode ser visto de certa forma e em certa medida. Pode-se saber que existe um Deus. E ao testemunho moral que Deus colocou em nossa mente nos leva a entender e a ter consciência de que esse Deus é moral e Ele exige um acerto de contas. E há uma liberdade, em certa medida, para que essa escolha seja feita. A árvore do conhecimento do bem e do mal ainda continua colocada diante de cada ser humano. Mais para frente nós vamos falar o que essa árvore representa em termos da redenção que Deus realizou, quando nós falarmos do simbolismo da vegetação. Mas o fato é que essa árvore, ela continua posta diante de cada ser humano. Ela continua sendo colocada diante de nós como filhos de Deus, para que nós nos lembremos de que um dia os nossos irmãos lá no Éden fizeram a escolha errada. Essa árvore, ela continua diante de nós pela palavra de Deus, que diz que nós devemos diariamente fazer uma escolha. Todos os dias, sem exceção, nós somos confrontados com situações em que nós precisamos escolher entre obedecer a Deus ou ao diabo. Entre obedecer a Deus ou aceitar as ofertas de Satanás. Mas também o próprio Deus usou a vegetação que Ele criou para estabelecer o seu culto. Na construção do tabernáculo e dos móveis e utensílios do tabernáculo, a cerca do tabernáculo, a arca da aliança, que era de madeira de acácia revestida de ouro, bem como toda a madeira em grande quantidade que Salomão
comprou de Hirão, rei de Tiro, para a construção do templo. E Deus usou a madeira de alguma árvore que ele criou para realizar a nossa redenção, dependurando num madeiro. A Bíblia chama de madeiro a cruz em que Jesus foi pendurado, pendurando no madeiro o seu Filho unigênito, para derramar ali o seu sangue para a nossa redenção. Aquela cruz, ela foi tirada da vegetação que Deus criou. Foi construída com alguma árvore. Mas falando agora sobre o simbolismo da vegetação, os tipos representados pela vegetação e que Deus trouxe mais tarde à realidade, nós podemos verificar que na Bíblia a vegetação ela é usada para representar pessoas, como por exemplo Faraó, Nabucodonosor, o próprio Deus. Há uma passagem nas Escrituras onde Deus diz para o seu povo, através do profeta Oséias, Deus diz: sou como o cipreste verde, de mim se acha teu fruto. Deus escolheu uma árvore, um cipreste, para representar a si mesmo. Eu sou como o cipreste verde. O próprio Jesus Cristo usou uma árvore, uma planta, para representar a si. Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Não somente Jesus, mas também toda a igreja, todos os crentes estão representados ali na videira. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Meu pai é o agricultor, ele disse. E aí ele se estendeu por vários versículos, lá no capítulo 15 do Evangelho de João, para, usando a figura da videira, falar da nossa relação com Ele, da necessidade de nós sermos frutíferos. E falar de que é pelo poder dEle que nós vamos produzir os nossos frutos. Falando ainda em pessoas, nós costumamos falar das nossas descendências como sendo árvore genealógica. E essa árvore genealógica, na hora de expor essa genealogia, é o desenho de uma árvore mesmo. E ali vêm todos os antepassados, desde o começo daquela família. Eu tenho muita curiosidade de conhecer a minha árvore genealógica, mas, infelizmente, muita coisa se perdeu, e a não ser que Deus queira fazer isso, não há como. Mas nos nossos dias, as pessoas têm procurado cada vez mais conhecer isto, estabelecer a sua árvore genealógica.
E inclusive foi fundado uma instituição lá em São Paulo, onde as pessoas que queiram do Brasil inteiro possam ir, porque ali eles têm dados para ajudar a pessoa que queira estabelecer a sua árvore genealógica. Muitas pessoas, empresas, corporações, instituições, cidades, regiões, estados e países se identificam com determinadas árvores e plantas e as adotam como símbolo e representação. O mundo está cheio disso. O nosso país escolheu o pau-brasil como seu símbolo nacional. O Líbano escolheu o cedro, está lá na bandeira do Líbano, um cedro, no centro da bandeira. O Canadá escolheu o bordo, aquela árvore que produz aquela folha com três, não sei como é que eu falo, 3 partes. O cerrado, nosso cerrado, escolheu como planta símbolo o piqui, que muita gente gosta. O Paraná, terra do Zé Rosa, escolheu a araucária, aquele pinheiro diferente que eles têm lá. O Japão escolheu a cerejeira. E nesse simbolismo entram também vários cereais, não apenas árvores. A Bíblia, falando a respeito do homem temente a Deus, diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. No devido tempo, o tempo de Deus dá o seu fruto. Quando João Batista começou o seu ministério para anunciar a vinda de Cristo, ele disse assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ele estava falando de árvore? É claro que não. Ele estava falando de pessoas. O julgamento de Deus através de Jesus Cristo estava chegando. Jesus Cristo estava vindo como o machado, que estava sendo posto à raiz de toda árvore, ou seja, no cerne da vida de cada pessoa. O Evangelho é tanto o Evangelho de salvação quanto o Evangelho de julgamento, porque a pessoa que não recebe o Evangelho está condenada. A árvore aí está simbolizando o ser humano. E quando Jesus Cristo começou o seu ministério, no início do seu ministério, entre uma parábola e outra, ele contou a seguinte parábola. Um homem tinha um campo, onde ele semeou trigo. Depois de semeado o trigo, os trabalhadores foram para casa descansar.
Mas então, durante a noite, um inimigo veio e semeou joio, que é outra planta. Quando as duas plantas cresceram, apareceu o joio. Então os empregados do dono do campo foram a ele e perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Ele falou assim: não, porque vocês correm o risco de arrancar o trigo junto, deixa amadurecer, deixa chegar o tempo da colheita, que aí fica fácil de perceber a diferença, já que as duas plantas eram bem parecidas. E aí então a gente colhe o joio, queima e recolhe o trigo para o celeiro. Jesus Cristo falou só isso. Depois, quando eles estavam em casa, os discípulos disseram: Senhor, explica-nos a parábola do joio. Eu amo essa parábola, porque o que Jesus Cristo diz não deixa nenhuma margem de dúvida quanto ao que ele está querendo ensinar. Ele usa todas as letras. Ele diz: o trigo são os filhos de Deus. Quem semeou é Deus. O joio são os filhos do diabo. Quem semeou é o diabo. O campo é o mundo. A ceifa é a consumação dos séculos. Quando chegar o tempo do fim, Deus enviará os seus anjos, que vai colher do seu reino todos os escândalos, todos os que cometem iniquidade. E como se queima o joio, os ímpios serão lançados no fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não extinção, mas sofrimento eterno. Ali haverá choro e ranger de dentes. E os justos resplandecerão como estrelas no firmamento. Olha que uso extraordinário da vegetação: trigo e joio, para falar de redenção e condenação. Nós temos aí um ensino tão sublime, tão extraordinário para as nossas vidas. Um dos cereais mais nobres que alimenta o mundo é o trigo. Toda manhã, especialmente de manhã, quando nós comemos o nosso pão, nós deveríamos nos lembrar de que Deus preserva a produção e a produtividade do trigo para nos dar o pão. E nos lembrar de que nós somos trigo para Deus, porque Ele quis assim. O trigo, na Bíblia, ele era o cereal mais nobre. Quem não podia
fazer as coisas com trigo, fazia com cevada. Nós somos nobres para Deus porque nós somos filhos dele. O Salmo 8 diz que nós fomos criados um pouco abaixo de Deus e coroados de glória e de honra. Nós somos excelentes para Deus, como trigo. Na consumação dos séculos, nós seremos levados pelos anjos para vivermos na presença de Deus, enquanto o joio será lançado no fogo. No livro do Apocalipse também, quando fala de salvação e condenação, diz que os anjos nos recolherão e que um outro anjo será encarregado de fazer a vindima, a colheita dos ímpios, e eles serão lançados no lagar da ira de Deus e pisados eternamente. Somos trigos, eu e você. E a nossa ceifa, o nosso recolhimento será para a glória de Deus, porque Ele quis assim. O trigo é trigo desde a semente, o joio é joio desde a semente. Um não se transforma no outro. Deus nos escolheu como trigo, portanto sempre fomos trigo para Deus e sempre seremos. Que Deus nos conceda a graça de meditarmos nessas coisas e glorificarmos a Deus pelo fato de que Ele nos considera dessa forma, para a sua glória, e que nós possamos realmente, no nosso viver de cada dia, procedermos de tal maneira que nós sejamos trigo para o mundo todo, e que assim todos sejam abençoados por nosso intermédio, pela nossa vida. Amém. Os nossos pais, no Éden, comeram sem discernir. E a consequência nós bem conhecemos. Havia ali a oportunidade de se alimentar do fruto da vida ou do fruto proibido por Deus, o fruto da desobediência. E eles, sem discernir corretamente, segundo a vontade e a palavra de Deus, lançaram mão e se alimentaram do fruto da desobediência. Nós estamos aqui reunidos em nome de Deus, e a mesa do Senhor é posta diante de nós para a nossa frutificação, para a nossa alimentação. Nós temos o fruto do trigo e nós temos o fruto da vide. E o Senhor Jesus instituiu como sinal, símbolo, sacramento daquilo que é o corpo e o sangue dele. Pois Ele nos convoca a fazer isso de forma consciente e com discernimento. A orientação da palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11,
Verso 28 é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A mesa do Senhor está posta diante de vós, e você que está em plena comunhão com o Senhor da igreja e com a igreja do Senhor, você deve participar desses elementos. Você já confessou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não se abstenha do fruto da salvação, que é a mesa do Senhor, alimento para a sua perseverança de fé em fé. Gostaria de chamar os presbíteros aqui à frente, para que nós possamos então servir a igreja do Senhor. À medida que os presbíteros se aproximarem do seu local, gostaria de pedir que todos aqueles que participarão da ceia, e fiquem de pé, peguem os elementos e aguardem até que todos nós tenhamos os elementos em mãos, para que venhamos a participar da ceia todos juntos.
Todos os irmãos receberam os 2 elementos? A mesma orientação da palavra do Senhor, escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há dentre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Passamos assim, então, com fé, para a glória de Deus. Tomai e comei dele todos. Amado Deus, querido Pai, Senhor, nós nos alegramos diante do Senhor, nos alegramos, ó Deus, que o Senhor nos preserva, nos deu e preserva a vida, nos deu, ó Deus, a oportunidade de nos apresentar perante Ti, ó, para Te servir, prestando-Te o culto que devemos. Que o Senhor mesmo assim nos convocou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos redimiu em Cristo Jesus, pelo Seu sangue foi vertido em nosso favor. Tu nos chamaste, Deus, para pertencermos a Ti, para sermos Teus filhos. Ó Pai bendito, muito obrigado por esse momento, quando Teu povo reunido te cultua, Te adora, bendiz, ó Deus, também participo desse momento que é tão significativo para as nossas vidas, quando nós lembramos realmente da morte de Cristo, do sacrifício que Ele fez na cruz por nós, derramando ali o Seu sangue, dando a Deus o Seu corpo na cruz em nosso favor. Bendito seja, Deus, o Teu nome, bendito seja o Senhor, Tua misericórdia, Tua graça sobre nós, ó Pai, que reconhecemos que somos pecadores, que não merecemos nada, mas o Senhor, por bondade, por amor, por misericórdia, o Senhor mesmo nos elegeu, nos chamou, nos dando a vida eterna em Jesus. Louvado, glorificado seja o Senhor, bendito seja Deus, Teu nome para todo sempre. Ó Deus bendito, se conosco, nos abençoe, para que nós cresçamos cada dia, desenvolvendo a nossa fé, a nossa salvação, para que assim nós sirvamos a Deus, conforme o Senhor mesmo requer de nós. Sejamos fiéis ao Senhor, dedicados a Deus, a servir a Ti em todo momento da nossa vida. Todos, mais uma vez, nós pedimos nossos pecados, nossas faltas, porque somos falhos, ó Deus. Tudo isso, ó Deus, nós Te rogamos, também Te bendizemos, em nome santo e precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar o Salmo de número 91, logo em seguida eu impetrarei a bênção e nós encerramos o culto.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e grandioso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós, Igreja Presbiteriana Central, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, nós precisamos seguir firmes em oração diante daquilo que nós tivemos oportunidade de refletir, aprender, ouvir da palavra de Deus. E é necessário que a igreja se movimente em intercessão nesses tempos. Hoje nós não teremos culto presencial lá no Marajó. Foram proibidos de se reunirem ali. A Igreja Presbiteriana Redenção também está sem essa possibilidade. Nós precisamos interceder intensamente ao Senhor por tudo isso que tem acontecido. Nós precisamos fazer aquilo que nos cabe como crentes, como povo de Deus. Então, lembre-se sempre de tudo isso, orando ao Senhor pela misericórdia dEle. Continuem orando pelo nosso irmão Almir. Ele teve uma melhora gradativa. Nós estamos aí ansiosos para que ele seja mudado ali de lugar onde ele está, e orem por isso, para que ele possa estar melhor acomodado no hospital e, quem sabe, ter alta o mais breve possível. O senhor Samuel também já teve alta, já está em casa. Continuemos em oração. Nós temos também orado pelo senhor Fernando, né, o vô da Delane, que tem um quadro bem grave de câncer. Ele já tem a idade avançada e vai ser submetido a uma cirurgia extremamente complexa. Temos orado pela Doralice também, da Rose, e pela nossa irmã Késia. A Doralice também está internada, é tia da Rose. Nós temos orado pelo tratamento, pela melhora. A Késia também temos orado, ela tem tido uma melhora e tem ouvido outros médicos, tem procurado a melhor solução, novas biópsias, novos resultados, mas tem seguido firme e bem, graças a Deus. Então, se lembrem desses nomes, à noite nós oraremos por eles. Agora eu quero chamar aqui uma moça que está sentada ali, chama Patrícia, para ela vir aqui para a gente orar, agradecendo por mais um ano de vida. E para essa oração eu gostaria de pedir a nossa irmã Leontina, que vem aqui também à frente, irmã Leontina, e ore por essa senhora aqui, essa moça, pelo aniversário dela, pedindo a Deus a bênção dele sobre a vida dela. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia do Senhor. Nos encontramos aqui pontualmente às 18h30 para cultuar o Senhor.